qualquer dores na minha vida. Vencedores, amém? Você foi levantado para vencer as dores, então vencedores, entendeu aí a palavra vencedores? Então você foi levantado para vencer as dores, as aflições, as perseguições, as frustrações na sua vida, em nome de Jesus. Quando eu falo para você tomar posse, é isso, porque Deus já te levantou como vencedor nessa terra, em nome de Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 13, a palavra de Deus nos diz assim, se quiser acompanhar aqui, no Data Show, pode acompanhar também, amém? A palavra de Deus diz assim, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 17, Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verso 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus o Cristo. Amém? Se assente no seu lugar. Aleluia. Queridos, peço que você redobre a sua atenção nessa noite, porque tem entendido nesses dias que Deus ele vem com a sua palavra, ele vem com a sua semente. Amém? E em Mateus capítulo 13, versículo 19, a Bíblia diz isso, que Deus ele lança a semente em uma terra, amém? Essa terra é o seu coração, e que Deus ele possa achar no seu coração uma terra fértil, nessa noite em nome de Jesus. Por quê? Porque lançando a semente do reino de Deus, lançando a palavra, o homem não entendendo, o maligno ele vem e rouba essa semente, amém? E nós não podemos perder essa semente, essa palavra que é poderosa na minha vida e na sua vida. Então, tudo que está na Bíblia, não perca, amém? Quando você ouvir a palavra de Deus, não perca ela, tome posse, se aposse dessa palavra, amém? Para que o inimigo ele não roube essa semente da minha vida e da sua vida. Depois, na sua casa, você lê isso. Mateus 13, 19 diz que o inimigo ele rouba a semente se nós não entendermos a palavra do reino de Deus. E só tem como nós usufruirmos das coisas de Deus, do propósito de Deus, se nós entendermos a palavra de Deus. Amém? Então você precisa o quê? Entender essa palavra para você usufruir dela. Então, voltando para esse contexto, livro de Mateus, capítulo de número 16, a partir do verso 13, vemos aqui Jesus juntamente com os seus discípulos. Sabemos que Jesus, ele escolheu 12 para o seguir, para caminhar com ele. E quando Jesus escolhe esses 12, ele começa a ensinar esses discípulos. Ele começa a orientar esses discípulos. E assim também, no dia de hoje, não é diferente. Pastor Deus, por que eu venho à igreja? Por que eu adentro essa casa? O meu propósito e o seu propósito de adentrarmos na casa de Deus, quando a palavra ela é lançada na nossa vida, o propósito é que Deus ele nos ensine. O propósito é com que Jesus e nós, como os discípulos, ele nos ensine. Então nós pegamos um texto onde Jesus está ensinando algo para os discípulos. Amém? E em Filipenses 1,6, a Bíblia diz que Deus,
Ele começou uma obra na minha vida e na sua vida. Ele é fiel para aperfeiçoar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então vira para esse irmão seu e fale com ele: meu irmão, Jesus começou uma boa obra em minha vida. E Ele vai aperfeiçoar até que Ele venha. Então, até que Jesus volte, você vai entrar nessa igreja, você vai estar na presença de Deus, para que você seja aperfeiçoado por Ele. Então, Jesus, Ele queria ensinar, queria aperfeiçoar os seus discípulos, para quê? Para que o Evangelho, ele alcançasse a minha vida e a sua vida. E foi com entendimento que os discípulos, eles passaram esse Evangelho adiante. E aí nós vemos um contexto no livro de Mateus, que Jesus faz uma pergunta para os discípulos. Tem discípulos de Jesus aqui nessa noite? Amém? Jesus te faz uma pergunta nessa noite. Quem que eles estão dizendo que é Jesus lá fora? Quem que os homens estão dizendo que é Jesus lá fora? Pergunta retórica, responde para você mesmo. Quem que eles estão dizendo? Quando você sai lá fora, no mundão, quando você sai lá fora, dentro do seu emprego, e aí você vê ali espírita, macumbeiro, você vê ali tudo quanto é tipo de pessoas que não vivem o propósito verdadeiramente da palavra. O que eles estão dizendo que é Jesus lá fora? Jesus, ele faz essa pergunta para os discípulos. Quem que eles estão dizendo que eu sou lá fora? Quem que eles estão dizendo que é o Filho do Homem? E a Bíblia nos orienta que os discípulos foram lá fora buscar essa informação. E quando eles foram lá fora buscar essa informação, eles voltam para Jesus e falam com Jesus: Jesus, eles estão dizendo que o Senhor é João Batista, eles estão dizendo que o Senhor é Elias, eles estão dizendo que o Senhor é Jeremias, eles estão dizendo que o Senhor é um profeta que se levantou por aí. Aí eu entendo um texto na Bíblia que fala que aqueles que são lá de fora não vão entender, não vão conhecer, porque eles são do mundo. Então eles não têm entendimento de quem é Jesus. Eu e você não tínhamos entendimento de quem era Jesus um dia. E nós estávamos no mundo. Então, discípulos que estavam antes de mim e você aqui dentro precisaram entender o que os discípulos entenderam, através dos discípulos entender aquilo que os discípulos passaram para mim e para você. Então, lá no mundo é uma realidade de quem é Jesus. Mas Jesus, ele fala: beleza, lá fora eles estão dizendo que eu sou outra pessoa. Lá fora eles estão dizendo que não me conhecem. Mas e para vocês? Quem que eu sou? Agora Jesus faz a pergunta para aqueles que estavam junto com Ele, daqueles que adoravam junto com Ele, daqueles que ouviam a palavra juntamente com Ele. E essa palavra é para mim e para você. Quem é Jesus aqui dentro, na minha vida e na sua vida? Essa palavra é para mim e para você. Quem é Jesus dentro de nós, querido? Você já descobriu quem é Jesus para você? Você já descobriu quem é Jesus dentro de você? Porque Jesus faz essa pergunta para os discípulos e para vocês, que andam todo dia comigo, que está todo dia na minha presença, que está me buscando. Para vocês, quem que eu sou? Para vocês que dizem que tem intimidade comigo, para vocês que dizem que o seu coração está próximo de mim, quem que eu sou? Quem que é Jesus, querido, na sua vida? Quem que é Jesus na minha vida? Porque o mundo pode até dizer o que quiser de Jesus, mas eu e você precisamos ter consciência e a certeza de quem é Jesus na nossa vida. De quem é Ele. E a Bíblia continua narrando dentro desse contexto, para a gente entendermos como que nós podemos ser vitoriosos. Continua nos narrando o seguinte, que um dos discípulos, aquele que sempre dava um passo em primeiro lugar, aquele que era sempre o mais afobado, mas para mim foi um homem na Bíblia que viveu coisas extraordinárias e coisas sobrenaturais com Deus. Por quê? Porque ele tinha atitude
quando ele ouvia uma palavra do mestre, ele tinha atitude em viver aquela palavra. E Pedro, eu creio que ele não estava nem aí se ele errasse a respeito daquilo que Jesus havia perguntado, mas ele levantou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a Bíblia diz que naquele momento, Jesus chega para Pedro e fala assim: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que estás nos céus. Foi meu Pai que trouxe essa revelação para você, Pedro. E agora também a ti te digo que tu és Jonas, tu és Pedro, filho de Jonas, filho de Simão Jonas. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Preste atenção, querido. Pedro, um cara ousado, ele toma uma atitude um dia de declarar que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus chega para ele e falou assim: Pedro, você entendeu diferente do mundo. Você entendeu diferente dos 11. Por que só Pedro levantou e declarou? Por que só o nome de Pedro está citado na Bíblia? Porque a nossa adoração, querida, ela não está só em palavras, ela está em atitude. Quando eu e você ouvimos a palavra de Deus, nós temos que nos posicionar dentro daquilo que Deus, Ele tem para a nossa vida. Então, aqui há uma revelação: Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele tempo, estava o quê? Estava uma dissensão, porque eles não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus. Quantas pessoas aí no mundo não aceitam que Ele é o Filho de Deus? Que não acreditam. Quantas pessoas que estão dentro da igreja muitas vezes não acreditam? Sendo que a Bíblia fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Só que Pedro, ele entende isso. E quando ele entende isso, Jesus chega para Pedro e pega essa aí na sua vida e fala o que eu disse aqui nessa noite. Então, cara, se eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, se você entendeu que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és Pedro, cara. Tu és Lana. Aí eu te falo assim: Jesus não conhece a Lana, não? Não conhece ela pelo nome, não? Por que Jesus chegou para Pedro e falou com ele: tu és Pedro? Por que Jesus fez questão de falar o nome dele em autoridade? Porque na hora que ele falou assim: tu és Pedro, cara. E agora olha aqui para mim, Pedro. Sobre essa pedra, Jesus estava dizendo: sobre mim, Pedro, que sou a rocha da salvação. Eu edificarei a tua vida e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ei, Pedro, antigamente as pessoas te conheciam somente no natural, agora o mundo espiritual te conhece. Sabe por quê? Porque você entendeu quem que eu sou. E por você entender quem que eu sou, eu te revelo quem você é. Eu te revelo quem você é. Queridos, quando nós entendemos quem é Jesus, nós também entendemos quem nós. Por isso eu falei no início do culto: em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Qual é a nossa dificuldade de entender isso? Porque muitas vezes o Pai, ainda nós não damos oportunidade para o Pai revelar isso no nosso coração. Nós não damos oportunidade, ou muitas vezes nós entramos dentro de um culto como esse, culto da vitória. Jesus falou que nós somos vencedores e nós só olhamos para as derrotas, para os fracassos, queridos. Não, Jesus se levantou como vencedor, e você precisa entender quem é Jesus e quem é você com Ele. Quem é você com Ele, quem está com você nessa caminhada. Eu, quando estava participando do discipulado do pastor Manuel, 8 anos atrás, ele lançou uma frase lá que dizia assim: o derrotado nunca começa. O fracassado nunca termina aquilo que ele começou, mas só os vitoriosos chegam até o final. Você consegue entender que Deus te chamou para você ser vitorioso? Jesus te chamou para você ser vencedor. Então naquele momento Jesus declarou no mundo espiritual quem era Pedro.
no domingo passado eu preguei algo aqui, que o diabo, ele crê e estremece muitas vezes mais do que nós mesmo. Crê nesse nome, queridos, crê que esse nome é poder, amém? Sabe por que eu digo que o diabo, ele crê muitas vezes mais do que nós? A Bíblia diz que Jesus está em sentido a algum lugar, e ali tem um homem endemoniado, possesso de espírito imundo. De longe Satanás fala assim: o que tenho eu contigo, ó filho do Deus vivo? Olha a revelação de Pedro. O que tenho eu contigo, o diabo ele sabe quem é Jesus. Então, quando você descobre quem é Jesus, o diabo vai saber quem está andando na sua vida, e ele não vai ter poder, as portas do inferno não vai ter poder sobre a sua vida, e assim Deus dará as chaves do reino do céu na sua mão. Assim você terá a chave do reino dos céus, e aquilo que você ligar no céu será ligado na terra, aquilo que você desligar na terra será desligado no céu, querido. Teve um dia que eu aprendi isso, para mim foi forte demais. Estava em um período de intercessão, para nós trabalharmos para ir para um encontro com Deus. E o pastor Jamilson falou algo tão forte, que ele falou assim: muitas pessoas só lembram dessa parte, que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Mas ele esquece dessa parte, aquilo que é desligado na terra é desligado no céu. Eu e você temos chaves no mundo espiritual. Eu e você temos chaves no reino de Deus. A igreja tem uma chave, que dessa chave, quem desbloqueia, quem destrava ela, o poder que é no nome de Jesus. E aí muitas vezes nós só ligamos, e muitas vezes nós não entendemos o desligar no mundo espiritual. Desligar toda a armadilha de Satanás contra a nossa casa, desligar toda a armadilha de Satanás contra o nosso ministério, desligar toda a armadilha de Satanás contra os nossos filhos, contra a nossa chamada. Se a Bíblia falou que aquilo que é desligado na terra é desligado no céu, se não está funcionando é porque eu e você não estamos tomando posse. Eu e você precisamos tomar posse daquilo que a palavra ela tem para a minha vida e para a sua vida. E Pedro, ele entendeu isso, queridos. Pedro, ele compreendeu essa revelação. E o que me chama a atenção dentro de tudo isso é que lá na frente, Jesus mais uma vez estava com os discípulos, e muitas vezes aqueles que eram do lado de fora. João capítulo 6, a Bíblia vai narrar que Jesus estava ali pregando o evangelho. Jesus apertou mais o cinto, começou a lançar uma palavra de compromisso, começou a lançar uma palavra onde trazesse eles para mais perto, mas aquelas pessoas não entenderam. A Bíblia diz que uma multidão seguia Jesus, e quando ouviu a palavra que Jesus estava dizendo, eles disseram que aquele discurso foi duro. Depois lê lá na sua casa, João capítulo 6. Você vai entender o que eu estou falando. Eles falaram que aquele discurso foi duro. E quantas palavras que muitas vezes a gente falamos assim: nossa, pastor hoje liberou uma palavra dura. Quem sabe o que é duro? É o nosso coração, que não é a palavra. É o nosso coração que muitas vezes é duro para receber a palavra de Deus. E aí muitas vezes a gente não andamos em vitória e não recebemos essa revelação, porque é estreito, queridos. Não posso mentir para você, é estreito. Mas nesse caminho estreito, importa quem vai estar com você. Se você tiver a revelação que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, nada vai impedir o seu sucesso, nada vai impedir a sua caminhada. Pode ser estreito, mas você pode ter certeza, os caminhos dele não é como nossos caminhos, os pensamentos dele não é como nossos pensamentos. A palavra ela cai como uma chuva em uma terra, e ela jamais, assim como a chuva desce na terra sem a palavra de Deus, sabe por quê? Porque a chuva não volta para o céu. Assim é a palavra de Deus na minha vida e na sua vida. Quando ela é lançada na minha vida e na sua vida, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Jesus está o quê? Querendo pessoas que estão dispostas a receber essa revelação. Por quê, pastor Davis?
receber essa revelação, porque em Romanos 8:19, a Bíblia diz que a terra aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui nessa noite? Talvez até aquele momento Pedro não tinha entendido que ele era filho de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que todos aqueles que creram em Jesus, no nome de Jesus, a esses Deus o deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Naquele momento, Pedro também recebeu o quê? Uma identidade no seu espírito, porque talvez ele não entendia o poder que ele tinha como filho. Talvez ele não entendia, porque é só através de uma revelação, queridos. É através da revelação de Cristo, que nós podemos andar vitoriosos, que nós podemos andar como vencedor nessa terra. Aí voltando lá, onde eles disseram que o discurso era duro, porque João fez questão de especificar, e ele diz, duro foi esse discurso. E a Bíblia diz assim, que a multidão foi embora. Jesus olhou para os 12 e falou coisas assim, e vocês não vão também não? Vocês não vão também não? Porque eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Não era isso que Jesus falava? Eu vim para cumprir o quê? A vontade do meu? Eu e vocês estamos aqui, sabe para quê? Para cumprir a vontade do nosso Pai nosso que sai no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito o quê? Muitas vezes nós não entendemos que a mesma missão que Jesus teve é a que nós temos. Só que nós só vamos andar por essa missão através de revelação. Através da revelação de quem Ele é na nossa vida. Onde você já viu na Bíblia algum homem de Deus, alguma mulher de Deus perder em batalhas? Não perdeu, sabe por quê? Porque eles andavam debaixo de uma revelação, eles andavam debaixo de uma palavra. Enquanto eu e você andarmos debaixo dessa palavra, a nossa vida vai ter sucesso, a nossa vida vai ser vitoriosa. Mas se nós sairmos debaixo dessa palavra, não tem como, queridos, Deus, Ele mantém um compromisso conosco, porque Ele vela para que a sua palavra se cumpra. E Ele não estava preocupando com a multidão que foi embora, Ele não estava preocupando com os 12, sabe por quê? Porque no meio dos 12 levantou um de novo. Quem que era esse? Quem que era? Pedro levantou e disse, para onde iremos, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna para a nossa vida. Para onde nós iremos, igreja? Se só Cristo, se só o Filho do Deus vivo, Ele tem as palavras de vida eterna para a minha vida e para a sua vida. Para onde eu e você vamos? Não tem lugar, queridos. Esse caminho que você entrou é caminho sem volta, amém? É daqui para o céu, em nome de Jesus. É daqui para o arrebatamento. É daqui para o céu. E a Bíblia nos alerta disso. Aquele que quiser ser salvo, ele tem que perseverar até o final. Então, não desista, não pare no meio da sua caminhada, porque o homem mais sábio da terra, ele vai dizer assim, ó, melhor são o fim das coisas do que o início. Vamos voltar numa frase aqui, ó. Os derrotados nunca começam. Os fracassados nunca terminam. Só os vitoriosos chegam até o final. Agora, o homem mais sábio da Bíblia está dizendo, melhor são o fim das coisas do que o início. Então, deixa eu te dizer algo. Não importa como você começa. Não importa como você está. O que importa é como você vai terminar. O que importa é como nós vamos terminar. E para terminar bem, tem que ser com Jesus. Tem que ser com Ele, tem que ser compromissado com Ele, tem que ser posicionado com Ele. Com Ele nós temos vitória, igreja. Com Ele nós temos vitória. Se agarre em Jesus, se agarre na revelação de Jesus, de quem Ele é na sua vida, porque você vai entender quem você é e nada vai te parar. Há uma importância de sabermos quem Ele é e a importância de saber quem nós somos. Quem você é, igreja? Quem você é? Quem você é? Você é filho de Deus, igreja. Você é filha de Deus. Você é filho.
E o inimigo, ele precisa ver isso na sua vida, ele precisa ver que você entendeu essa revelação, que você é filho de Deus, que você tem um pai, e que se 1000 levantar à sua direita, cairão por terra, se 10.000 levantar à sua esquerda, também cairão por terra, porque o pai, ele cuida do filho que ele ama. Você tem um pai, igreja. Jesus, quando ele ensinou a oração modelo, ele não começou aquela oração: Deus Todo-Poderoso, Deus grande, Deus magnífico. Ele falou assim: a oração modelo é a seguinte: Pai nosso, que está nos céus. Que Pai, você tem um pai. Você tem um pai que está nos céus. Agora, vem o quê? Vem o teu reino aqui para a terra, vem o teu reino para dentro do meu coração, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão nosso físico nos deu hoje, o pão nosso espiritual está nos dando hoje, porque o pão nosso de cada dia Ele nos dá. Então entenda que você tem um pai que está cuidando, um pai que está doido para você entender a revelação de quem é o filho que Ele colocou, que Ele enviou nessa terra. Está doido que para você entender, sabe por quê? Porque quando nós entendemos quem é Cristo na nossa vida, nada paga a nossa vida, não. Sabe por quê? Porque nós andamos como Ele andou. E se nós andarmos como Ele andou, nós vamos andar em vitória. Nós vamos andar em alegria, porque Ele fala assim, a paz que eu libero para as suas vidas, não é a paz como os lá de fora não me conhecem. Porque o mundo não conhece essa paz, mas vocês conhecem essa paz. Que paz é essa? A paz que excede todo entendimento. Essa é a paz de Cristo sobre a sua vida. Jesus tem essa paz para a sua vida, mas você precisa entender quem Ele é e quem você é. Que o diabo não quer que você entenda, ele não quer que você entenda quem você é, igreja. Porque quando você descobre quem você é em Jesus, acabou. O diabo, ele fica o tempo todo lançando seta, condenação, culpa, doido para ver a gente o quê? Para baixo. Enquanto Jesus está lá do céu, Deus está lá do céu dizendo assim: olhe para cima, meu filho. Olhe para quem que eu sou, que você vai entender quem você é. Você vai entender para que eu te chamei. Aí quando você entende, quando o inimigo está lançando condenação sobre a sua vida, aí você entende, você fala assim: o quê? Quem peleja nessa batalha por mim é Deus, é Jesus, não é o diabo. O quê? A Bíblia diz em Romanos 8 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem alguém em Cristo Jesus aqui? Se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há mais sobre a sua vida. Ah, pastor, mas eu pequei. E minha vida está sendo um fracasso porque eu pequei. A Bíblia tem resposta para você também. O sangue dele te purifica de todo pecado. O sangue dele ainda continua purificando de todo pecado, igreja. Então não tem desculpa para nós falarmos que nós não conseguimos ser vitoriosos. A desculpa é muitas vezes que nós não buscamos a revelação nele. Já falou aquele versículo na Bíblia? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. É nele, igreja, é nele, não é em você. É nele, é por ele que nós vamos conseguir vencer. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite, que está lá em Romanos 8. Romanos 8, para mim, é um dos textos que eu mais leio na minha trajetória cristã. E lá tem um título que está assim na Bíblia: Cântico da Vitória. Quando eu leio aquilo ali entra no meu espírito, e eu sei quem está comigo e eu sei quem que eu sou. Que você possa entender na hora que nós lemos nessa noite, quem está dentro de você e quem você é. Romanos capítulo 8. Aleluia. Romanos capítulo 8, no verso de número 31. A Bíblia diz assim, dentro que eu já preguei, você vai entender esse contexto hoje, em nome de Jesus, amém? Olha aqui, Romanos 8, 31 diz assim: que diremos, pois, a estas coisas?
Se Deus é por nós, quem será? Se Jesus é contigo, igreja, quem será contra você? Verso 32. Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Verso 33 diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Verso 34 diz assim: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Repita assim comigo: a tribulação? Não. A angústia? Não. A perseguição? Não. A fome? Não. A nudez? Não. O perigo? Não. A espada? Também não, igreja. Como está escrito aqui, ó, creia na palavra, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Verso 37, mas em todas, você pode ler esse versículo aqui? Com fé, com fé, vai lá. Você toma posse disso? A gente precisa entender, querido, aquilo que a palavra está dizendo para nossas vidas. Continuando aqui, ó, verso 38. A Bíblia diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Verso 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, igreja. Nada pode te separar desse amor. Nenhuma dessas tribulações, nenhuma dessas angústias, nenhuma coisa que a gente passamos nessa terra tem o poder de nos separar do amor de Cristo, porque nele nós somos mais que vencedores. Que a sua mente possa ser transformada nessa noite. Se você entrou aqui achando que era um fracassado, se você entrou aqui achando que era um derrotado, Jesus não te chamou para isso. Jesus te chamou para você ser um vencedor. Eu e você precisamos entender a revelação que Pedro entendeu. Sabe por quê? Porque isso são portas do inferno que tentam prevalecer sobre a minha vida, sobre a sua vida, mas Deus já nos entregou a chave do reino dos céus, amém? Nós temos essa chave na nossa mão, e aquilo que nós ligarmos no céu será ligado na terra, e aquilo que nós desligarmos na terra será desligado no céu. Se coloque de pé no seu lugar. Quero orar pela sua vida. Pedi o Franz para me ajudar a orar aqui, que eu estou meio rouco hoje. Vou começar e termina, amém? Em nome de Jesus, feche seus olhos. Com mente de vencedor, amém? Com mente de vitorioso. Com mente que Jesus, Ele não perde nenhuma batalha e nunca vai perder nenhuma batalha na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Eu entrego a Tua igreja nessa noite em Tuas mãos. Nós acreditamos naquilo que a Tua palavra diz ao nosso respeito. E não aquilo, ó Deus, que o homem diz, não aquilo que o diabo diz. Porque nós sabemos, ó Pai, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E nada, ó Pai, vai nos afastar do Teu amor. Nada, Deus, nem a morte, nem a profundidade, nem principados, nem potestades. Nada, Deus, vai nos separar do Teu amor. Pois é no Teu amor que nós estamos, ó Deus, agarrados. É no Teu amor, Pai, que nós estamos sendo a cada dia alicerçados. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, se entrou alguém aqui, Deus, com a mente fracassada, com a mente de derrotado, ó Pai, eu declaro, Deus, que hoje é um divisor de água na vida dessa pessoa, porque a Tua palavra diz que Ele é mais do que vencedor no Senhor, e é na Tua palavra que nós acreditamos, é na Tua palavra que rege a nossa vida,
que nós acreditamos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, tome cada coração nessa noite, toma cada mente nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Pai, nós profetizamos, ó Pai, que a tua igreja é mais que vencedora. Pai, nós não aceitamos, ó Pai, que o inimigo venha colocar a dúvida, ó Pai, a incerteza de que somos, ó Pai, uma igreja vencedora, que somos, ó Pai, homens e mulheres vencedoras, que somos vitoriosos em Cristo Jesus. A tua palavra diz, ó Pai, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E este homem, esta mulher, esta família, Pai, é a igreja do Senhor. Então, nesta noite, Pai, nós profetizamos, ó Pai, a vitória de Cristo Jesus conquistada na cruz do Calvário, para as nossas vidas, para a nossa salvação, para a nossa alegria. Pai, nós oramos, profetizamos, ó Pai, que a presença do Senhor vai ser constante nesse ano de 2021, nós profetizamos, ó Pai, vitória do Senhor em nossas vidas. Pai, nós não aceitamos, ó Pai, que o inimigo venha colocar a dúvida, que o inimigo venha tentar colocar obstáculo, armar armadilha, para tentar barrar, para tentar impedir o agir do Senhor nas nossas vidas. Pai, eu apresento esta família, eu apresento este homem, Pai, eu apresento este jovem, eu apresento esse pai, este homem que sai de casa para trabalhar, que ainda tem dúvidas, ó Pai, que não vai conseguir vencer, mas eu profetizo, ó Pai, que este homem, Pai, vai vencer, que esta mulher vai vencer, que esta família vai vencer em Cristo Jesus, porque é maior o que está em nós do que o que está no mundo, porque o que está em nós é a palavra de Cristo, o que está em nós é a presença do Senhor, o que está em nós é o Espírito Santo de Deus. Pai, e neste mesmo mover, ó Pai, a tua igreja, Pai, vai orar agora, Pai, pelos projetos de vida, Pai, os sonhos que este homem depositou, esta mulher, ó Pai, que depositou aqui os sonhos, os projetos, ó Pai, nós oramos e pedimos que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha abrir as janelas do céu e abençoar, ó Pai, este homem, esta mulher. Pai, seja, Pai, o emprego, seja, Pai, a casa própria, seja a cura física, a cura espiritual, a salvação do filho, do marido. Pai, traga, Senhor, a vitória, Pai, para este homem e esta mulher que ora, este homem e esta mulher que creu na tua palavra, que creu, ó Pai, na palavra do profeta que foi ministrado aqui no final do ano, para declararmos, ó Pai, que a igreja do Senhor terá um ano da presença do Senhor na vida dela. Pai, então nós oramos e abençoamos esses projetos de vida, abençoamos essas famílias que estão aqui apresentadas, e que o Senhor possa, Pai, operar um milagre na vida deste meu irmão, na vida desta minha irmã, na vida do que crê, ó Pai, na tua palavra, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua vitória, você pode aplaudir ao Senhor pela cura da sua família, pela libertação e a salvação da sua casa. Aleluia. Graças a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Boa noite para você que nos acompanha pela sua casa, pelas redes sociais. Poder se assentar. Quero já preparar a igreja para trazer os dízimos e as ofertas nessa noite. Mas antes eu quero deixar dois textos que estão em Salmo 126, no versículo 1, e depois nós vamos ler o versículo 3. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, estávamos como os que sonham. Esse povo, ele estava cativo, eles foram libertos, e ali eles começaram a se alegrar. E lá em casa eu tenho um problema, que em vez em quando eu acordo de manhã, a Fábio me coloca na parede e me pergunta por que eu estava rindo. Aí ela deve imaginar que eu estava, num lugar cheio de mulher, e eu não lembro do que eu estava rindo. Só que de domingo para segunda eu lembrei, porque ela me acordou no meio do sonho. Aí eu estava sonhando com o Atlético, Rodrigo. E ainda estava rindo ainda. E esse povo aqui, ele estava rindo porque o Senhor tinha feito grandes coisas na vida deles. Mas o que isso tem a ver com dízimo e com ofertas? Porque outras horas, nós estávamos no mundo, e quando nós éramos convidados para ir para o Mineirão, tinha uns que iam até em cima do ônibus, né? Tinha uns que iam de traseira, não pagava passagem. Vamos fazer um churrasco, era o primeiro da fila. Vamos para noite, era o primeiro aí. Vamos para o boteco beber, era o primeiro aí. E ali ele achava que estava feliz.
E ali eles levavam o seu dinheiro, o ânimo, o seu corpo, para satisfazer a carne. E esse povo aqui, ele estava feliz porque o Senhor tinha libertado eles, tinha trazido eles de volta do cativeiro. E no versículo 3 vai dizer o seguinte: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Aí hoje nós nos alegramos, porque o Senhor nos deu um trabalho, porque o Senhor mudou a nossa sorte, e nós viemos diante do Senhor, do altar dele, trazer os dízimos e a oferta. Nós não vamos mais para o Mineirão em cima de ônibus, nós não vamos para o bar mais gastar dinheiro com aquilo que não é pão, nós não tiramos o dinheiro da nossa família para investir em coisas que não prestam. Não, hoje nós nos alegramos, porque o Senhor fez grandes coisas, e nós estamos aqui hoje alegres, porque o Senhor nos libertou. E hoje, se você reparou, hoje temos mais cadeiras, temos 15 cadeiras a mais aqui. O Vandão está lá atrás, lá assim, ó, todo folgado. Chegou do trabalho cansado, está lá na poltrona, macinha, porque você entendeu que o Senhor te tirou do cativeiro e se alegrou, porque hoje você vai vir diante do altar do Senhor, trazer a sua oferta e o seu dízimo, porque o Senhor tem te sustentado, tem te protegido, tem te dado emprego. Na pandemia, você ainda está trabalhando. Na pandemia, tem pessoas da igreja que foram fichadas esse ano já. Teve pessoas que foram fichadas antes do ano virar, porque depositou o projeto de vida e pediu ao Senhor um emprego. Eu não sei qual que está sendo o seu pedido ali, eu só sei que eu estou orando pelo meu e pelo seu, e estou pedindo para que Deus venha abençoar a sua vida e realizar os seus sonhos, seja na área financeira, na área espiritual, na área familiar, e eu sei que Deus é fiel para cumprir. Então, com essa palavra, eu quero convidar você que vai trazer seu dízimo, a sua oferta nessa noite, e crendo na palavra do Senhor, que grandes coisas o Senhor fez e ainda vai fazer na nossa vida, e nós temos que nos alegrar, porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele não vai deixar faltar nada na sua vida, o Senhor vai te sustentar, o Senhor vai te guardar. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Pai, em nome de Jesus nós oramos, nós consagramos, ó Pai, esses dízimos, essas ofertas, apresentamos a vida, Pai, deste homem, desta mulher, apresentamos o trabalho, ó Pai, deste homem, desta mulher, apresentamos o corpo físico deles, a saúde mental, a saúde física, Pai, que a cada manhã o Senhor possa renovar as forças desse homem, desta mulher que se levanta para o trabalho, que souber abençoar a empresa onde ele trabalha, que souber abençoar a casa deste meu irmão, que não venha faltar nada para ele, e que cada dia nós possamos, ó Pai, entender que o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, e por isso, ó Pai, estamos alegres e felizes, porque o Senhor tem cuidado de nós, e somos mais que vencedores, e nós consagramos estes dízimos, essa oferta, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos embora? Se coloque de pé, vamos orar. Mas antes eu tenho um lembrete. Sábado vai ter um evento aqui, não vai? Tem arte? Ah, mas tem que acompanhar pelas redes sociais, vai ter, não vai? Vai. Então estamos tendo esse evento de Legacy, é isso? É de alguma coisa, é de Jesus. Então, se for ter, você que já fez a sua inscrição, você venha, vamos fazer um sanduíche aí, não vai, Alba? Vai ter um sanduíche, o rapaz da chapa está ali, o ajudante está aqui, e vamos precisar de mais ajudante, viu? Quem quiser estar aí com a gente para ajudar, fica à vontade. Irmão, nosso irmão Léo, ele está pedindo para, domingo agora é primícias, no outro, calma que nós vamos chegar lá. Só que tem uma lista ali atrás, no quadro de aviso, que tem uns alimentos que a gente precisa montar para levar essa cesta para a casa da provisão. Aí você pode ir lá olhar o que tem nessa lista para poder montar essa cesta para a casa da provisão,
para não vir alimento, não vir material de limpeza repetido e a gente não conseguir montar essa cesta, amém? Você possa estar dando uma olhada lá, se qualquer dúvida também você pode procurar o irmão Léo lá, que é da ação social, para que a gente possa fazer o melhor para Deus aí, amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus. Pastora Ana Cristina, ela iniciou esse culto falando que nós temos somente que agradecer a Deus, igreja. Se nós abrir a nossa boca para pedir algo a Deus, eu acho que a gente está sendo egoísta conosco mesmo. Então agradeça a Deus pelo dia que Ele te deu. Agradeça a Deus pelo privilégio que Ele te deu de estar aqui nesta noite. Agradeça a Deus porque Ele renovou o fôlego de vida mais uma vez na sua vida, nesta manhã. Você foi e voltou do seu trabalho, você fez os seus afazeres durante o dia, o Senhor te guardou. O anjo do Senhor esteve acampado ao seu redor 24 horas. E quando você estiver dormindo, o anjo do Senhor ainda vai estar em volta da sua casa, te guardando, te livrando de todo mal. Então comece a agradecer a Deus. Deus, muito obrigado. Deus, obrigado pela oportunidade de estar na tua casa mais uma vez. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio de estar abrindo nossos lábios, de estar, ó Pai, declarando que o Senhor é o nosso Senhor. Obrigado pelo louvor que foi ministrado nesta noite. Pai, obrigado pelo alimento, ó Pai, que o Senhor nos deu nesta noite. Pai, que nós vamos entender, ó Pai, que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, ó Pai, a porta do inferno não vai prevalecer nos sonhos, na família, nos projetos deste homem e desta mulher. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor leve este homem, esta mulher, esta família debaixo das tuas fortes e potentes mãos. E que o amor de Deus o Pai, o amor de Jesus Cristo, Filho de Deus, e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos. Vão em paz e que Deus te abençoe para a glória do